Então, meio que as pessoas, elas acabam focando no filho, Só na criança. na criança. Então, você parte de um extremo cuidado para um extremo abandono. Dos amigos, da família, né? Você tem... Oi, Eu ainda tô aqui. oi, eu ainda tô aqui. Eu passei muito com a minha mãe, eu falava... Ela chegava já direto na minha filha, eu falava, você não vai nem me cumprimentar? É. Tipo, e Dói. antes era barriga, nananã. Eu falava, gente, eu ainda existo. Tipo, oi. E era dói. muito real. É. Dói. Tipo, as pessoas irem na sua casa e assim... sabe? Aquele... Ai, cadê? Você fala, calma. E também com o meu companheiro, ele entendeu. Isso foi um trauma pra mim também. Porque assim, como eu tinha um cara legal do meu lado, eu achei que a gente ia poder dividir. Não, pessoal. Não é possível. Tem coisa Aquela que- criança não conhece aquele ser humano, que é o pai dela. E aquela relação precisa de tempo pra construir. E aí eu lembro que uma vez meu companheiro falou: você teve 9 meses pra construir essa relação, vou precisar de 9 meses pra construir também, talvez. E aí isso me deu um baque, porque eu achei que eu ia dividir 50-50. E não dá, é 100% você. O que seu companheiro pode fazer é cuidar de você. E aí meu companheiro cuidava de mim. Eu lembro de às vezes estar corrido, eu amamentando e ele me dando comida na boca, dando comida na boca para mim. Porque não dá pra forçar uma relação com a criança, é uma construção. E a criança, ela ainda, por mais que saiu, ela ainda tem essa conexão com o útero, com a mãe. É quase que um cordão umbilical invisível ali ainda, né? E isso me deu um susto, porque eu tava muito ativista, 50-50, e não tinha esse 50-50. Então eu levei um baque, eu levei um susto real. A demanda me assustou muito. E eu tinha que também falar pro meu companheiro, uma vez eu lembro também que eu falei pra ele assim. Porque aí, obviamente, ele cuidava de mim, mas às vezes também não. Aí teve uma vez que eu fiquei doente. Fiquei com infecção de urina. Você não pode tomar remédio por conta da amamentação. E aí eu fiquei com infecção de urina e meu marido falou assim: o que eu faço? E ela só ficava quieta se ele ficasse andando com ela no sling. Eu precisava dormir, porque eu tava com muita dor. Ele andou 2 horas com ela, pra eu dormir 2 horas. E aí, quando ele voltou, ele tava exausto, obviamente. E aí, ela continuou dormindo no berço. E aí, ele foi, tipo, relaxar. Aí eu falei: oi. Tô doente. Tô com fome, tô doente. Preciso de alguma coisa. Aí ele falou assim: não, mas eu já pus a Iô pra dormir. Eu falei: então, a Iô é a Iô. Eu sou eu. Cuidar da Iô não é cuidar de mim. Cuidar da Iô é cuidar da Iô. Aí depois você cuida da Iô, você cuida de mim. Porque eu também. Cuidar da Iô não é cuidar de você. Mas pro pai isso é óbvio. Pra mãe isso não é óbvio. Então as pessoas acham que fazer uma coisa pela sua filha é fazer por você. Não. Você pode até... Mas às vezes você precisa do cuidado para você. Você precisa de um olhar pra você. Você precisa do remédio pra você. Você precisa do abraço pra você. Tirar sua filha do teu braço diminui a sua sobrecarga, mas não significa literalmente cuidar de você. E aí eu lembro que eu falei isso pra ele, eu falei: nós somos 2 pessoas. A gente foi uma por muito tempo, agora nós somos 2 pessoas. Eu sei que é cansativo pra mim também. Cuida dela e depois cuida de mim. Sabe? Então, essas questões que foram mais difíceis pra mim, sabe? Sim. Emocionalmente. Agora, o corpo, assim, literalmente, dia seguinte, eu voltei a ser eu. Andando, normal, né? Normal. Não, e isso que você tá falando, tipo, a gente tá falando do período do puerpério, mas não é só no puerpério, né? Vem essa questão da solidão materna mesmo, que pega muito, porque é isso, muita gente, até amizades, acabam se afastando, pessoas que não têm filho. Quando tem filho, você ainda consegue, a pessoa consegue te entender, te compreender mais. Mas quando não tem filho, às vezes a pessoa só quer te visitar se estiver com a criança. E você fala: mas eu queria, sei lá, sair pra almoçar só com as minhas amigas. Ah, mas ela não vem... Não, tipo, ela existe, ela tá lá, né? Tem essa questão ali que pega muito. E aí, eu acho que o que pega mais, principalmente no puerpério, é que a gente tá numa demanda muito grande e a gente tá na questão hormonal muito grande. E aí, é um foco que muda totalmente da grávida, que tá todo mundo ali, tipo, paparicando, pra... Oi, bebê. Tipo, nem olha, nem conversa. Que é o que eu falo sempre: gente, vai visitar uma mãe que acabou de ter filho, leva alguma coisa pra mãe. Leva um bolinho pra mãe, ajuda a mãe, porque a criança, todo mundo vai levar presente. Ela Então, tá lotada de presente, ela não vai dar tempo de usar. exato. E assim, não é que ela não vai gostar de ganhar presente pra criança, mas se você olhar pra ela e assim, conversa com a mãe, como que tá sendo pra você? Porque muita gente só fica: ele tá dormindo, ele tá não sei o quê, como que ele... Ai, que bonitinho. E esquece de perguntar pra mãe, né, como que tá sendo. Ter essa conversa, e às vezes eu sentia muita falta disso. Eu sou só mãe agora, eu só sou a mãe dela.
Eu não sou mais a Fabi, eu não sou mais ninguém. Porque as pessoas só querem saber dela e de como tá sendo as coisas com ela. As pessoas esquecem de te perguntar, e como que tá a sua vida? Como que estão suas coisas? O que você quer fazer? Então, falta, assim. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Minha irmã, assim, foi sensacional. Eu lembro que com 11 dias que ela tinha nascido, eu falei, Nina, por favor, eu quero muito fazer meus cílios. Eu tirei pro parto, tudo. E eu falei assim, eu me sinto mais eu quando eu tô com cílios, pelo menos arrumada, não tô tendo tempo de me maquiar nem nada, então pelo menos tô com cílios. Eu falei, você vai comigo? Porque eu não podia dirigir, né? Eu fiz cesárea e tal. E também saindo de casa a primeira vez, sem a filha. Aí ela foi, me levou, me esperou. Então, tipo assim, fazer pra mim, uma coisa que pra mim, não pra ela. A criança tava lá com o pai, bem cuidada. Então, não é todo mundo que tem esse olhar, né? De olhar pra mãe, de ter separar um pouco a mãe da pessoa. Então, eu falo muito isso. Quando vai visitar uma mãe, pensa na mãe. A criança tá todo mundo focada na criança, mas na mãe, poucas pessoas estão. E poucas pessoas, assim como você e eu, têm um companheiro que dá todo esse suporte, né? Não é todo mundo que tem, e tem muita mãe solo por aí também. Então, e que eu sempre falo, não consigo imaginar como é passar por tudo isso sozinha. Nossa, eu também não. Porque com rede de apoio e com meu marido que participou de tudo, já foi muito difícil, né? É muito difícil. Então eu falo, sozinha, cara, dá conta de tudo. Essas mães, elas são guerreiras. São muito E como guerreiras. eu tive filho nova, parecia que o fato de eu ter tido filha, eu tinha envelhecido 10, 15 anos. Meus amigos não me consideravam mais pra uma balada, pra uma festa. Ela é mãe agora. Mas eu ainda tinha 26 anos. Eu ainda tinha 27, 28 anos. Eu ainda era uma menina, uma jovem, né? Nem adulta é a partir de 29. Eu ainda era uma jovem. E meus amigos, essa exclusão. Nem chama, né? Tipo assim, nem não é nem chama. assim, vamos dar a chance dela falar não. Não. Nem chama porque ela não vai querer ir, ou porque agora tem filho. Não chama. Não chama. Não, e é muito doido que, assim, as pessoas pensam isso, e eu também, por muito tempo, também pensava isso, né? Porque a gente vive ali naquela bolha da maternidade. E aí, recentemente, eu fiz uma viagem, só eu e meu marido, primeira vez, sem a filha. E aí, eu falei pra ele assim, além de pro casal ter sido incrível, pra mim foi libertador no sentido de, eu ainda sou eu. Eu ainda gosto de viajar, eu ainda gosto de fazer as mesmas coisas. Só tá ali, adormecido, guardadinho no baú, porque não dá tempo. Mas eu ainda tenho essas vontades, porque por muito tempo parece que não. Essa sua realidade não vai nunca mais existir. E que você tem que aprender a gostar de outras coisas. Então, pra mim, foi bem essa questão de, não, eu ainda existo, eu ainda posso. Aí eu até falei, vamos qualquer dia pra uma balada? É só deixar ela com alguém. Claro. Sabe? Mas parece que você não vira mãe, você não pode mais fazer muitas coisas, né? Tipo, bloqueia. Não, agora você é mãe, não pode viver isso, não pode ser jovem, não pode muita coisa. Então é muito doido. Eu acho que foi nesse contexto que eu falei, nas minhas redes ainda não, entendeu? Era esse trauma, talvez. Sim. Ainda mais você tava criando ali, né? Eu tava acho no que se começo. você já criasse com essa questão da maternidade muito envolvida, você ia ser colocada numa caixinha ali da Exato. maternidade, né? Exato. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né, Fabi Santina.